Oi, pessoal, tudo bom? Então, na nossa terceira e última parte do estudo do movimento uniformemente variado, a gente vai estudar uma formulazinha chamada equação de Torricelli, tá? Ela é acreditada a esse cidadão aqui, tá? O Evangelista Torricelli, que foi um físico e matemático italiano que viveu de 1608 a 1600, aqui não é 1800 não, viu? Aqui é 1647, tá? O cara não foi imortal não, tá? Ele é conhecido por ser um inventor do barômetro, tá? Que é um aparelho que mede a pressão atmosférica, tá? Então ele mede esse aparelho que ele criou aqui, mede a pressão atmosférica. Ele é tão importante nesse ponto que tem uma unidade de medida de pressão atmosférica, que é o Thor, não aquele cara do filme da Marvel, né? Mas TORR, tá? Em homenagem a ele, que é uma unidade de medida de pressão atmosférica, tá? E além disso, ele fez várias descobertas em ótica, né, que é a parte da física que estuda a luz, tudo bem? Além disso, o que o Torricelli fez? Né? Ele chegou nessa fórmula que vai relacionar deslocamento, velocidade e aceleração no movimento uniformemente variado, que não leva em consideração o tempo. Tá? Então, nós temos as equações da velocidade do espaço. Repara que tanto a equação da velocidade, né, o v igual a v0 mais at, ou se você quiser lembrar de voo voando mais alto, como a equação dos espaços, s é igual a s0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, essas duas formulazinhas aqui levam em consideração o tempo, né? Elas dependem do tempo. Mas e se eu não tiver o tempo? Tá? O que o Torricelli fez? Ele isolou o tempo nesta formulazinha, substituiu nessa, fez algumas continhas e chegou nessa terceira fórmula que é bastante utilizada. Repara que aqui, em momento algum, nós temos o tempo. Tá? Então, uma dica para ver quando eu uso a fórmula, a equação de Torricelli em questão que envolve movimento uniformemente variado, é olhar, tem tempo? Não. Então, provavelmente, vai cair no Torricelli, tá? Então, essa fórmula vai fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui a minha trajetória, tá? Vou tentar desenhar o meu carrinho. Vou pegar um azul aqui para desenhar um Fusca azul, aquele carrinho da discórdia, tá? Então, eu tenho aqui o início do movimento, né? Então, eu tenho aqui o início do movimento. O meu carrinho vai vindo pela trajetória, vai se deslocar pela trajetória e vai chegar ali, ó, no final da trajetória. Então, eu tenho aqui o final da minha trajetória. Bom, o que eu tenho aqui? No início do movimento, o meu carro tem uma velocidade inicial, não tem? Como ele está agindo sob a ação de uma aceleração, quando o meu carrinho, quando o meu móvel chega lá no final da trajetória, ele vai ter uma velocidade final, porque a aceleração fez a velocidade mudar, tá certo? O que mais que vai estar acontecendo aqui? Da minha posição inicial até a posição final, né? O meu carrinho teve um certo deslocamento que nós indicamos por ΔS, tá? Então, esse ΔS aqui, só para recordar, é o deslocamento. Cuidado, pessoal, que aqui é um L, tá? Que deslocamento não é a mesma coisa que posição, tá? Posição, espaço, é o lugar que o móvel está lá na trajetória, ó. Aqui ele tem uma posição, aqui ele vai ter outra, aqui ele vai ter outra, né? Aqui ele vai sair da posição inicial, aqui ele vai estar numa posição final e por aí vai. O deslocamento é a distância que o carro percorreu da posição inicial até a posição final,
tá? E é desse deslocamento aqui que está falando a equação de Torricelli, tá? Então, o que o Torricelli percebeu? Se ele juntar essas duas equações aqui, né? Juntar a primeira e a segunda, vai chegar nisso aqui, ó. Velocidade final ao quadrado, velocidade do móvel lá no finalzinho do movimento dele, vai ser igual velocidade inicial do móvel ao quadrado, a velocidade do móvel lá no começo do movimento, mais 2 vezes a aceleração, tá? Lembra que essa danadinha aqui é que fez a velocidade passar de um valor inicial para o final, vezes, lá no finalzinho, o deslocamento, que é a distância do ponto inicial até o ponto final. Tudo bem? Então, olha só, esquematicamente, reforçando o que eu falei. No início, né, o móvel tinha uma velocidade inicial. Graças à aceleração, nossa senhora, que é a mais feia. Pronto. Graças à aceleração, na hora que ele chegou lá no final, ele tinha então uma velocidade final. Tá? Repara que eu estou repetindo o que eu já falei, só que com desenho mais bonitinho. Quando ele foi da minha posição inicial até a minha posição final, ocorreu um deslocamento. Tá? Então, velocidade inicial, que é lá no comecinho de tudo, velocidade final, a aceleração que fez com que essa velocidade passasse do valor inicial para o valor final e o deslocamento, a gente consegue trabalhar com eles usando a fórmula da equação de Torricelli. Tudo bem? Bom, nossa briga eterna aqui, né? Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tá? O que acontece? Se eu estou trabalhando com movimento uniformemente variado, eu vou ter que trabalhar com o sistema internacional. Então, lá no sistema internacional, o meu V, que é a velocidade final, né, lá no final do movimento, tem que estar em metros por segundo. Tudo bem? O V, deixa eu limpar esse slide aqui, que está tudo bagunçado. O V, que é a velocidade final, essa coisinha aqui, que é a velocidade do móvel, assim que começou o estudo do movimento, desculpa, não é final, é inicial, essa aqui, falei besteira, tá? Também tem que ser medida em metros por segundo, ou seja, velocidade, metros por segundo. Tudo bem? A aceleração, a gente está cansado de saber que é medida em metros por segundo ao quadrado. E o ΔS, que é o deslocamento, né? Aquilo que a gente viu nas imagens dos slides anteriores, que é a distância percorrida pelo móvel durante o movimento, para seguir o sistema internacional, tem que ser medido em metros. Tudo bem? Tá certo que pareceu um negócio meio cabuloso, meio complicado, mas a gente vai perceber que não é nada tão cabuloso assim. Tá? Na hora que a gente for resolver os exemplos, a gente vai perceber que é até tranquilo de se trabalhar com isso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, pessoal. Então, o exercício está assim. Um carro partindo do repouso. Então, vamos tirar os dados aqui. Né? Bom, se ele partiu do repouso, falou que partiu, eu tenho o início do meu estudo, não é? E repouso, eu lembro que ele estava parado. Então, no comecinho de tudo, o móvel estava parado, o carro estava parado. Então, velocidade inicial dele é 0. Percorreu uma trajetória de 50 metros com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado, não é? Se eu for fazer um esboço da trajetória, tá? Aqui é a minha trajetória, tá? O meu carro estava aqui, certo? E veio parar aqui na frente. Lembra que esta distância que ele percorreu do início até o final do meu estudo é o nosso ΔS, correto? Então, ele me falou que a distância que o carro percorreu é 50 metros. Determine em metros por segundo a velocidade do carro ao final dessa trajetória. Então, a gente sabe que no início
Ele estava em repouso, então a velocidade inicial dele é 0 e eu quero saber a velocidade final. Repara numa coisa, galera. Nessa situação aqui, não tem nada relacionado com o tempo. O tempo não foi dado, né? Não me passou tempo de movimento, e o tempo também não foi pedido, tá? Então, se não me falou nada de tempo, se o tempo não foi dado e o tempo não me pedido, é uma dica de que provavelmente eu posso utilizar a equação de Torricelli nessa questão, tá? Lembra, né? Então, que nós usaremos a equação ou fórmula de Torricelli, tá? É uma dica de que ela vai ser utilizada. Quem é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Lembra que é aquele que é a velocidade final. Repara que os dados que eu tenho aqui se encaixam direitinho na fórmula da equação de Torricelli, ó. Velocidade inicial eu tenho, aceleração, ΔS e velocidade. Então, se não me deu tempo, não pediu nada de tempo, a gente já se lembra que é uma dica de que vai entrar Torricelli aí no meio, tá? Então, eu substituo os dados. Velocidade ao quadrado é o que eu quero. Cuidado para não esquecer esse expoente 2, tá? No lugar da velocidade inicial é 0, que eu elevo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes o deslocamento, que é 50, tá? Aqui, 0 elevado ao quadrado é 0, então eu posso eliminar. Velocidade ao quadrado, eu não posso me esquecer dessa parte, que ela está ao quadrado, é igual. 2 vezes 50, vou alterar a ordem aqui da multiplicação só para facilitar a minha vida, né? 2 vezes 50 é 100, vezes 4, 400. Se o negócio está elevado ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada ali do outro lado. E raiz quadrada de 400 é 20. Velocidade, a gente trabalha sistema internacional, né? Ó, determine em metros por segundo a velocidade. Então, o exercício me pediu em metros por segundo. Então, a velocidade do carro, quando chegar aqui, 20 metros por segundo. Tudo bem? Bom, segundo exemplo. Um motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 54 km por hora. Ao ver o sinal vermelho, pisa no freio. A aceleração máxima para que o automóvel não derrape tem módulo igual a 5 metros por segundo. A questão quer saber qual é a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar, a partir do instante em que o motorista aciona o freio. Muitas vezes a gente enrosca na hora de fazer a interpretação da questão, por isso que a gente tem que ler ela com bastante atenção. Ó. O motorista está dirigindo o automóvel com esta velocidade e ao ver o sinal vermelho pisa no freio. Então isso aqui, ó, é o início do meu movimento. Então a velocidade inicial dele é 54 km por hora, tá? Viu o sinal vermelho, pisou no freio. A aceleração máxima para o automóvel não derrapar tem módulo. Lembra que módulo, pessoal, é o número sem o sinal. Então, esses 5 metros quadrados, né, 5 metros por segundo ao quadrado, pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação. Se ele freou, pessoal, ó, como ele pisou no freio, a gente vai ter aqui uma desaceleração, tá? A gente vai ter uma aceleração que vai fazer esta velocidade aqui diminuir. Então, para indicar a desaceleração, põe o sinalzinho de negativo ali na frente, tá? Qual a menor distância que o automóvel irá percorrer até parar? Então, ó, mesmo esqueminha para facilitar o meu entendimento, certo? Então, no início do movimento, o meu automóvel estava com uma velocidade inicial de 54 km por hora. Tá aqui o meu automóvel, tá? Ele vai pisar no freio
e lá no final o meu automóvel vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final dele é zero, tá? Então a velocidade final dele é zero. Para ele parar, ele teve que percorrer uma certa distância do momento que ele pisou no freio até onde ele parou. E é justamente essa distância, esse deslocamento, este ΔS, que o exercício precisa que eu calcule, tá bom? Repara que não tem tempo, não foi pedido tempo, então, se não tem tempo, nós usamos a equação de Torricelli, tá? V ao quadrado igual V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Um detalhezinho que a gente tem que ficar atento é o seguinte: olhar as unidades de medida se estão em ordem, se estão no sistema internacional. Ó, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, mas a velocidade está em quilômetros por hora, tá? Então, eu tenho que transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Eu tenho que ajeitar a unidade de medida aqui. E aí eu lembro de utilizar a regra do 3,6, não é? De quilômetro por hora para metro por segundo, eu pego e divido o valor por 3,6 e para fazer o caminho de volta, eu multiplico por 3,6. Tudo bem? Então, estes 54 km por hora aqui, eu vou ter que dividir por 3,6, tá? Para dar alguma coisa em metros por segundo e eu continuar a utilizar a equação de Torricelli. Cuidado com essa parte aqui de converter, que tem muita gente que acaba esquecendo, já liga o piloto automático, joga este valor na fórmula e acaba errando. Tem que garantir que esteja tudo combinando, preferencialmente no sistema internacional, tá? Vou fazer conta que tem vírgula. Reparo que aqui tem uma casa decimal no 3,6, mas o 54 não tem. Qual é a saída? Vírgula zero, que agora eu tenho uma casa decimal de cá e outra casa decimal de lá. Eu posso ir lá e eliminar as casas decimais. Vai ficar, então, 540 por 36. Boto o chapéu no 54. 36 vezes 1 é 36. Para chegar no 54, isso aqui vai dar 18. Vou continuar a conta. Desço este zero aqui. 180 por 36 é 5. 5 vezes 36 é 180. Para chegar no 180 é nada. Então, 54 km por hora correspondem a 15 metros por segundo. Agora que está tudo no sistema internacional, nós substituímos os dados na fórmula, tá? Deixa eu passar um tracinho aqui para não misturar tudo. No lugar da velocidade é zero, porque ele parou, elevado ao quadrado. Igual, velocidade inicial. Lembra que eu não posso pôr 54, porque ele não está em metros por segundo, então vou usar o 15, não me esquecendo de que ele está elevado ao quadrado, certo? Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, cuidado para não esquecer deste negativo aqui, vezes o ΔS, que é o deslocamento que eu preciso encontrar. Então, 0 elevado ao quadrado é 0, 15 ao quadrado é 225. Na hora que eu for fazer esta continha aqui de multiplicação, eu tenho que ficar atento com regra de sinal. Ó, o 2 está positivo, o 5 está negativo. Então, mais com menos fica menos. 2 vezes 5, 10, ΔS, tá? Bom, se eu vou isolar o ΔS, eu posso passar este meliante aqui, ó, para o primeiro membro, para antes do sinal de igual. E quando ele muda de lugar, vai com operação inversa. Se ele está negativo, né, subtraindo, ele vem positivo para o outro lado. Então, 10 ΔS é 225. ΔS é igual, continuando aqui em cima.
eu quero isolar o ΔS. Então, este 10 tem que vir aqui, para acompanhar o 225, lembrando de fazer a operação inversa. Contrário de multiplicar, né? O 225 já estava aqui no segundo membro, o 10 passa dividindo. Então, o deslocamento fica 225 dividido por 10, 22,5. Deslocamento, distância de um ponto até o outro, medido em metros. Então, o carro aqui percorreu 22,5 metros até parar. Tudo bem? Questão número 3. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros, um automóvel de dimensões desprezíveis em relação ao túnel movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. Qual o módulo da sua aceleração escalar nesse percurso? Então vamos tirar os dados aqui para ver o que a gente tem. Então, vamos ver uma coisa. Eu tenho o túnel, tá? O túnel foi me falado que tem 200 metros de comprimento. E o automóvel tem dimensões desprezíveis em relação ao túnel. Então, é como se fosse um ponto material, uma bolinha que entrasse e saísse lá na frente. Então, a distância que o automóvel percorreu, o ΔS dele aqui é os 200 metros do túnel. Tudo bem? Esse automóvel movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Então, no início da travessia, a velocidade do automóvel é de 25 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é 25 metros por segundo, tá? Ele falou aqui que durante a travessia ele desacelera uniformemente. Então, o motorista pisou no freio e vai sair do túnel com uma velocidade final, aqui é inicial, de 5 metros por segundo. Então, velocidade final, 5 metros por segundo. Qual é o módulo de sua aceleração nesse percurso? Se ele quer o módulo, na hora que eu encontrar a aceleração, né, eu vou ter que pegar e ignorar o sinal. Se der uma aceleração positiva, vou ignorar o sinal. Se der uma aceleração negativa, vou ignorar o sinal também, tá? Mas como que eu vou resolver isso daqui? Repara que pelos dados não me falou e nem me pediu tempo, não é? Então, nós podemos utilizar a equação de Torricelli, tá? Então, escrevo ela. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, certo? E agora eu substituo os dados. Velocidade final, a gente viu que é 5, que eu elevo ao quadrado. Igual, velocidade inicial é 25, que eu elevo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero, vezes o ΔS, que é 200. Repara que eu ainda não coloquei ela entre barrinhas de módulo, eu vou pôr lá no final, tá? Então, eu vou fazer as continhas aqui primeiro. 5 elevado ao quadrado é 25. 25 ao quadrado, 625. Mais 2 vezes A vezes 200 vai ficar 400 vezes a aceleração. Certinho? Eu posso pegar este 400A e mandar para cá. Só que como ele está somando, ele vem negativo. O 625 já estava depois do igual. Este 25 vem para cá para acompanhar ele. Só que o 25 estava positivo, vem negativo, né? Ele estava somando, vai subtraindo. Então, menos 400A vai ficar 625 menos 25 é 600. O cara que acompanha a letra, nós não gostamos de deixar negativo. Então, multiplicamos por menos 1 para acertar o sinal dele.
vai ficar 400A. E o 600 trocou sinal, ficou menos 600. Certo? A é igual. O menos 600 já estava do outro lado. Certo? Então, este 400 vem para cá fazendo a operação inversa. Então, vem dividindo. Tudo bem? O que eu percebo para fazer essa conta? Eu tenho 0 de baixo e 0 de cima. Fez um parzinho, fez um casalzinho, eu posso cortar. Tenho mais um 0 embaixo e mais um 0 em cima. Fez parzinho, fez casalzinho, posso cortar. Então, a minha aceleração vai ficar menos 6 dividido por 4, vai dar negativo. Vou fazer a continha aqui, ó. 6 dividido por 4. 4 vezes 1 é 4, para chegar no 6 falta 2, vírgula para pôr 0, 20 dividido por 4 é 5. Então, a aceleração deu menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Como o exercício pediu o módulo da aceleração, né, o número sem sinal, então eu vou colocar aqui, módulo da aceleração, indico entre barrinhas, é igual a 1,5 metros por segundo. É simplesmente o número sem sinal. Tudo bem? Quarto e último exemplo, tá? Então aqui questãozinha de vestibular. Com a vigência do novo Código de Trânsito brasileiro, atravessar um sinal vermelho constitui infração gravíssima. Ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro movendo-se a 20 metros por segundo freia com aceleração escalar constante de módulo, ó, importante ficar atento nisso, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima do carro ao semáforo no ato inicial da freada para não ocorrer a infração e o tempo gasto durante a freada são, respectivamente, alguma coisa aqui. Vamos fazer um desenho da situação para ver se facilita? Então, ó, o motorista estava dirigindo o seu carro com velocidade de 20 metros por segundo. Tá? Então, ó, já vou tirando até os dados aqui. Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Aí ele percebeu um semáforo que estava fechado. Então, sinal vermelho, ó. Tá aqui bonitinho o sinal vermelho. Certo? Aí ele vai frear com aceleração escalar constante de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o módulo a gente viu na questão anterior que é o número sem sinal. Como é uma desaceleração, eu preciso de uma aceleração para fazer essa velocidade aqui diminuir. Então essa aceleração vai ser negativa, certo? Então ele quer saber o seguinte: a distância mínima do carro ao semáforo. Vamos supor que o carro vai parar bem aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui o início do movimento e eu tenho aqui o final do movimento. Como o carro parou, velocidade final dele é 0. Tá? O que ele quer saber? A distância mínima do carro ao semáforo. Então, essa mínima distância aqui, ó, o ΔS. E o tempo gasto durante a freada. Ele quer o ΔS e quer o T. Certo? Então vamos analisar primeiro as informações que a gente já tem. Tenho velocidade inicial, tenho aceleração, velocidade final e ΔS. Para achar esse ΔS, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, não é? Então, ó, para o cálculo do ΔS, usamos a equação de Torricelli. Reparem, pessoal, que eu gosto de ficar colocando observação do que eu estou fazendo para ficar mais organizado, fácil para entender depois na hora que eu for estudar. Então, escreva a fórmula, né? Velocidade final ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. E vou substituir os dados. Velocidade final é 0, porque o carro vai parar. Velocidade inicial é 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 vezes o ΔS. Certo?
Então, 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400. Cuidado nesta parte aqui com regra de sinal, mais com menos fica menos. 2 vezes 5, 10, ΔS. ΔS positivo, perdão, negativo, vai passar para cá positivo, né? Que eu vou isolar ele. Então, este cara vem para antes do sinal de igual. Então, 10 ΔS igual a 400. Se eu quero isolar o ΔS, este 10 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 10. Tem um zero embaixo e um zero em cima, ficou 40 dividido por 1. 40, como é deslocamento, metros. Ou seja, o carro tem que estar a pelo menos 40 metros de distância do semáforo para poder parar certinho ali. Tudo bem? Então, essa parte eu já fiz. Ele quer descobrir agora, né, o tempo de frenagem, né, o tempo que ele gastou durante a frenagem. Então, vamos olhar novamente nas informações que eu tenho. Eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração e tenho velocidade final. Isso aqui, galera, encaixa direitinho naquela formulazinha que a gente viu, que é a equação da velocidade do movimento uniformemente variado, né? Vou voando mais alto, tá? Então, a gente tem que recordar do que já foi visto. Então, primeiramente, nós montamos a equação. Para montar essa equação, nós substituímos as constantes, né? Os valores que são constantes para esse movimento. Quem que são as constantes do movimento uniformemente variado mesmo? Velocidade inicial, que está fixo, que é essa velocidade de 20 metros por segundo, e a aceleração, que também está fixa, que é menos 5. O tempo é uma variável, porque ele está mudando, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e velocidade também. Então, a gente vai lá e faz. V é igual. No lugar do V0 é 20, no lugar da aceleração é menos 5, vezes o T. Tá? Agora nós calculamos o tempo, tá? Então agora eu vou calcular o tempo, porque eu vou ter uma velocidade específica, que é essa velocidade aqui vai ser 0, já que o móvel vai parar. Igual a 20 menos 5t, tá? Resolvendo aqui na frente. Este 5t que está negativo vai passar para o primeiro membro positivo. O 20 já estava depois do igual, não muda. T é igual a 20. O 5 que estava multiplicando passa dividindo. Portanto, o tempo, 20 dividido por 5 é 4. Tempo medido em segundos. Então, olha as informações que a gente tem para poder marcar a alternativa correta aqui. O móvel percorreu 40 metros até parar e gastou 4 segundos para parar. Olhando as alternativas, resposta certa, alternativa A. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos.